Bom, pessoal, boa tarde, boa noite, né? Desde já agradeço a presença de todos. Hoje nós temos como objetivo realizar aqui a mesa redonda intitulada Unidades de Conservação, Experiências na região serrana e na Costa Verde do Rio de Janeiro. Bom, gostaria de agradecer a Bruna, tá aqui como monitora da atividade. Obrigado pela organização, pela atenção. E vou fazer aqui uma breve apresentação da mesa e qual é a ideia proposta, tá? Essa mesa ela tem como objetivo trazer aqui para discussão aberta algumas atividades realizadas e atividades que possuem potencial de serem realizadas no âmbito do projeto de extensão Expedições do Cefet, Campus Petrópolis, tá? Então, ela é bacana também porque ela acaba sendo uma extensão das discussões das nossas reuniões que a gente vem realizando nos últimos meses. Então, desde agosto, nós do projeto de extensão Expedições do Cefet, professores, alunos, colaboradores envolvidos, toda semana, quinta-feira, às 18 horas, nós temos nossas reuniões. E tem sido reuniões muito importantes, onde vários temas são discutidos e a gente tem conseguido organizar atividades já realizadas e planejar, né, as atividades futuras. Então, é nesse contexto de um projeto de extensão que vem realizando suas atividades nos últimos anos, desde 2016, que é o Expedições do Cefet, e nos últimos meses de forma remota, que a gente traz essa proposta aqui de discutir experiências em unidades de conservação, tá? Então, vou fazer uma breve apresentação dos convidados que compõem a equipe do nosso projeto, tá? Vou começar pelo Bruno César dos Santos. O Bruno ele possui mestrado em Geografia pelo Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFRJ, é professor da Rede Municipal de Petrópolis e atua como geógrafo na Fiocruz, né? Possui experiência e tem contribuído muito aí com nossas inquietações nas áreas das geotecnologias, além de ter um histórico na área da biogeografia também e um companheiro aí de longa data. Então, bem-vindo à mesa redonda. Quiser falar alguma coisa aí, fica à vontade. Bom, boa noite a todos e todas. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, a possibilidade, a abertura desse espaço aqui para a gente poder debater um assunto que ele é tão importante, principalmente aqui no contexto do município de Petrópolis, pelos motivos que a gente vai apontar aí ao longo das nossas discussões. Show. Vou continuar aqui a apresentação, então, rapidinho, antes de passar para a palavra de volta ao Bruno. Luísa Pessoa. Luísa também está colaborando com um projeto bastante aí há alguns anos e nos últimos meses de forma mais intensa. Luísa possui licenciatura em Geografia pela UF, Universidade Federal Fluminense, lá no Instituto de Educação de Angra dos Reis. E atualmente cursa especialização em Análise Ambiental e Gestão do Território, na ANSE, que é a Escola Nacional de Ciências e Estatísticas do IBGE. Possui experiência também como mergulhador e vai trazer, né, vem contribuindo bastante para as nossas discussões em relação à temática unidade de conservação, mergulho, comunidades tradicionais e temáticas desse tipo. Lulu, tá na área? Quiser comentar algo? Não, tá tranquilo, por enquanto, tá tranquilo. Tá. Luísa estava com o áudio fechado. Aí aqui deu uma falhada. Voltou agora. Agradecer a oportunidade aí de trocar uma ideia com a galera. Agradecer as expedições e estamos. Valeu. E o professor Marcelo Porretti, que é o nosso professor de Educação Física no Cefet Campus Petrópolis, doutorando, vem realizando pesquisas de doutorado no programa de pós-graduação em Ciências do Exercício e do Esporte, principalmente na temática educação ambiental, práticas de aventura na escola, né? E representa aí parte do embrião do projeto Expedições. Vai trocar aqui um pouco também das experiências dele conosco. Porretti, fala aí com a galera. Boa noite a todos aí, é um prazer estar aqui com vocês.
o cara de fora da geografia que está participando aí. Mas estamos aí para tentar colaborar com as discussões aí e tentar trazer um pouquinho do que a gente vem fazendo e abrir um pouquinho o debate aí. Beleza. Então, a organização da mesa é mais ou menos a seguinte. Primeiro, todos aqui sintam. Alguém me mutou. Voltei. Bom, então todos podem ficar à vontade, tá? Inicialmente a gente vai propor uma fala aqui de cada um dos participantes, mas a ideia é que ao final a gente possa conversar sobre esses assuntos, então podem ir anotando perguntas, aí tem várias formas. Fernando, você está mutado. Voltei. Tem alguém me mutando, cara. Mas aí é um boicote. Voltei. Bom, então nós combinamos cerca de 10 minutos para cada apresentação, para que ao final a gente troque uma ideia sobre os temas que serão abordados. Beleza? Então a ordem pensada é primeiro o Bruno, depois a Luísa, depois o Marcelo Porretti. Bruno, se você conseguir compartilhar aí, fica à vontade. Deixa eu colocar aqui então. Tá aparecendo aí tranquilo para vocês? Tá aparecendo sim. Só tá ainda só botar a tela cheia. Aí, para mim aqui foi. Foi também. Todo mundo, beleza? Beleza. Bom, gente, novamente boa noite a todos e todas aqui, né? Agradeço novamente o espaço, a possibilidade de falar um pouquinho sobre essas experiências que estão acontecendo dentro desse contexto do projeto Expedições, né? Como o Fábio Pelano já falou, eu sou professor da educação básica aqui na Secretaria de Educação de Petrópolis, no município. Sou geógrafo também, trabalhando pelo Fórum Itaboraí, que é um programa da presidência da Fiocruz, que está inserido aqui no município de Petrópolis, no Palácio Itaboraí, no Valparaíso. Entrei esse ano, já namoro bastante tempo esse projeto, mas esse ano efetivamente eu consegui me inserir, consegui arrumar uma brecha, consegui me inserir como colaborador nesse projeto e também fiz o meu mestrado e a minha graduação na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bom, para começar a falar um pouco dessa temática, eu trago aqui um histórico breve, uma breve passagem aqui, porque o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é uma lei que foi criada em 18 de julho de 2000, completou 20 anos nesse ano, e é considerado como fundamental para essa questão da organização da gestão das unidades de conservação. Então, o intuito da criação desse sistema foi otimizar o processo de gestão e facilitar a criação de novas áreas sob essa identidade, né, de unidade de conservação, e para o Ministério do Meio Ambiente, a lei do SNUC representou grandes avanços em relação à gestão das unidades de conservação nas esferas federal, estadual e municipal, possibilitando uma visão conjunta dessas áreas naturais a serem preservadas. E, além disso, também conseguiu propor, estabelecer mecanismos de regulamentação e participação da sociedade na gestão dessas UCs, se potencializando a relação entre Estado, cidadãos e meio ambiente. Os objetivos do SNUC, dentre os vários que são elencados, eu separei alguns aqui que têm a ver com a nossa temática, que é promover o desenvolvimento sustentável a partir de recursos naturais, a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento, proteger paisagens naturais pouco alteradas de notável beleza cênica, proteger características relevantes de natureza geológica, morfológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural, proporcionar meio e incentivos para as atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental, a valorização econômica e social da diversidade ecológica, favorecer condições e promover a educação e a interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza. Então, esse objetivo talvez seja o que mais se adeque à nossa perspectiva de trabalho, e proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais, respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura, promovendo-as social e economicamente. E isso daí também tem muito a ver com a fala da colega que vai vir posteriormente, que é a Luísa. Bom, sobre o projeto, conforme já foi falado, é um projeto que atua no município desde 2016 e explora, através de trilhas ecológicas, o potencial natural
e educacional que o município de Petrópolis apresenta, através da interpretação ambiental, através da educação ambiental e seu potencial turístico. Em 2020, em meio a essa pandemia que a gente está vivendo, as atividades acabaram sendo restritas e o projeto partiu, eu consegui me inserir nessa equipe e a gente partiu para o preenchimento de uma lacuna, que é em relação às informações das unidades de conservação, no que diz respeito à organização dos dados e da elaboração de um mapa das unidades de conservação públicas que estão inseridas em Petrópolis, total ou parcialmente. É bom registrar aqui que trata-se apenas de uma organização de dados disponíveis em alguns sites importantes, como o site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, bem como o Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Então, a gente não tem aqui, a gente não cria, não construiu nada. A proposta aqui foi justamente organizar os dados que estão soltos por aí, até porque muitas pessoas não têm conhecimento de chegar até essas informações e conseguirem, né, acessá-las até para fazer trabalhos, tirar dúvidas. Então, essa etapa ela foi muito interessante por conta disso. E ela também possibilita a discussão das unidades de conservação na escala do município de Petrópolis, em relação às suas áreas totais, as suas áreas dentro do município de Petrópolis, para a gente poder entender também qual é a responsabilidade, qual é a participação que esse município precisa ter, a porcentagem da área do município que é protegida por o SER, ou seja, por essas unidades de conservação, que vocês vão observar daqui a pouco, que a maior parte do território, né, do município de Petrópolis, a sua maior parte da extensão territorial, ela está sendo protegida por alguma unidade de conservação. O mosaico dessas unidades, porque são várias unidades de conservação e muitas vezes elas estão sobrepostas, e os corredores ecológicos. Esse daqui é fruto de um desses primeiros trabalhos, né? A coleta, a organização e sistematização desses limites gerou esse mapa no primeiro momento, e esse mapa deu a possibilidade da gente poder fazer uma discussão espacial sobre os limites, né, e as sobreposições dessas unidades de conservação em relação à sua gestão. Esse foi um grande desafio, esse foi uma grande procura do grupo ao longo desse processo. E aí a gente pode observar que o município de Petrópolis tem 9 unidades de conservação públicas, né? A gente, nesse primeiro momento, nós deixamos de fora as RPPNs, né, as Reservas Particulares de Patrimônio Natural. Nesse momento, nós não trabalhamos ainda com essa abordagem, portanto, somente as UC de uso público. Tá? E aqui a tabela, né, que apresenta algumas informações sobre essa questão das áreas, né, tanto as áreas totais como a área relacionada ao município de Petrópolis, a sua porcentagem. E aqui eu destaco 3 unidades de conservação, mas principalmente 2 delas, né? O Parque Nacional da Serra dos Órgãos, que tem aí outros municípios, como Guapimirim, Teresópolis e Magé, além de Petrópolis, dentro desse contexto territorial, ocupando aí aproximadamente 40%. Aproximadamente 40% do Parnaso ele está inserido no município de Petrópolis. A APA Petrópolis, que ela tem um pioneirismo, né? É a primeira unidade de conservação dessa natureza. Então, ela tem aproximadamente 70% da sua área inserida no município de Petrópolis e a Reserva Biológica de Araras. E, aqui, conforme eu havia falado, a questão da extensão territorial do município de Petrópolis, o somatório das unidades de conservação, o quanto tem de unidade de conservação no município e qual é a área, né? A porcentagem de área do município de Petrópolis que está protegida por alguma dessas unidades de conservação. Então, percebam que a gente tem mais de 60% do território de Petrópolis sendo protegido por alguma unidade de conservação. Tá? Dentro desse contexto também do trabalho das expedições, a gente tem a questão a gente se inseriu também na discussão sobre as trilhas de longo curso. Né? Um trabalho explorando a trilha Caminhos da Serra do Mar, e essa trilha está integrada à rede brasileira de trilhas de longo curso. E como potencialidades a gente consegue enxergar, por exemplo, a geração de emprego e renda para a população inserida na rota dessa trilha, que traz a perspectiva do turismo de base comunitária, como potencialidade, como possibilidade de estar contribuindo para o desenvolvimento sustentável dessas comunidades que vivem, né, no entorno imediato dessa trilha. Aqui, a logo
que identifica o caminho da Serra do Mar, dentro desse contexto da Rede Brasileira de Trilhos de Longo Curso. E aqui também, novamente, a espacialização, né? Um mapa que mostra justamente essa trilha, né? O caminho da Serra do Parnaso, que inicia-se aqui na raiz da serra, né? E vai se conectando, tem passagens de conexão, e o interessante dessa discussão é que essas áreas de conexão têm um grande potencial a ser explorado, seja por parte de pessoas comunitárias que podem estar sendo capacitadas a fazer uma trilha guiada, principalmente na passagem ali do Caminho do Ouro. Tem, além desse aspecto natural, tem todo um componente histórico dessa localidade. A gente tem também as áreas no entorno que abrem a possibilidade também para a questão de camping, né, oferta de serviços, de alimentação, enfim, tudo isso daí como possibilidades, como potencialidades dentro desse contexto da trilha de longo percurso, que é o Caminho da Serra do Mar. E aí, potencialidade do desdobramento dessas atividades, né? A ideia aqui é a ampliação do projeto, buscando integrar as escolas municipais de segundo segmento do ensino fundamental. Então, iniciou-se aqui, né, a proposta com os próprios alunos do Cefet, mas a pretensão é buscar, né, expandir isso daí. Obviamente que esse ano a ideia era a gente já começar a fazer essa movimentação, mas por conta da pandemia isso acabou sendo prejudicado. Mas está no nosso radar imediato de começar a acionar algumas escolas, e daqui a pouquinho eu vou apresentar um mapa que a gente consegue perceber o contexto de algumas escolas em relação às trilhas e toda a sua potencialidade para a gente poder ter isso aí como possibilidade de discussão dentro do contexto da educação ambiental. A exploração da interpretação ambiental como recurso didático também, dentro dessa temática da educação ambiental, o uso de geotecnologias para auxiliar na interpretação ambiental e também gerar um banco de dados com informações sobre essas trilhas, seu entorno, e projeta até elas. E aí a gente utiliza o aplicativo de navegação Wikiloc, né? O Fernando Pessoa, na sua tese de doutorado, ele trabalhou com isso, e esse ano nós trabalhamos também com um trabalho apresentado, explorando um pouco essa questão do recurso do Wikiloc. E o mapa com as informações organizadas das trilhas, escolas de segundo segmento do ensino fundamental, as UC em Petrópolis, incluindo os links para as informações que direcionam para esse aplicativo, e tudo isso daí dentro da plataforma MyMaps, que eu vou mostrar para vocês agora, tá? Os resultados dessas atividades em 2020 foram apresentações de trabalhos nesses seguintes eventos, né? No 9º Simpósio de Gestão Ambiental e Biodiversidade, IGAB, que aconteceu, o Encontro de Saúde Ambiental e Conservação da Biodiversidade, que vai ocorrer, né? Tá para acontecer, e o Seminário de Pesquisa e Encontro de Iniciação Científica do ICMBio. Então, o resultado dessas reuniões, o resultado dessas experiências que a gente conseguiu organizar, mesmo durante esse período da pandemia, gerou frutos muito valiosos, que foram esses trabalhos apresentados. E eu queria destacar aqui o trabalho de excelência, partindo da coordenação desse projeto, mas principalmente o envolvimento dos alunos, sejam alunos que estão no ensino médio e técnico, sejam os alunos de graduação. A participação deles tem sido absolutamente fundamental, e eu, como professor da educação básica, eu fico assim, muito feliz de ver um movimento tão intenso de geração de conhecimento com uma galera tão jovem e tão afim, né, de estar explorando e estudando uma temática tão importante aqui para nós em Petrópolis. Aqui algumas referências que foram utilizadas para essa apresentação, e eu vou mostrar agora rapidamente o mapa que eu havia falado. Deixa eu parar o compartilhamento aqui, reiniciar, para a gente poder ver o mapa. Tá tranquilo, Bruno. Enquanto isso, quem quiser, vou jogar aqui nos comentários também o link para acessar o mapa, e fica aí registrado, e para quem quiser também acessar para ir já olhando, tranquilo. Valeu? Ok. Vocês estão vendo o mapa? Estão vendo a página aberta? Apareceu, Sim. apareceu. Beleza. Então, basicamente isso, né? Como a gente conseguiu organizar os dados, eu queria aqui destacar que, inicialmente, esse mapa ele foi desenvolvido dentro desse projeto pela aluna Luana, né? Aluna do bacharelado em turismo, me perdoe agora o equívoco, mas ela tem trabalhado aqui na sistematização tanto da organização das escolas municipais de segundo segmento,
do município, como também o levantamento de trilhas registradas. E a complementação foi justamente a partir da organização, né, dessas unidades de conservação que estão inseridas total ou parcialmente no município de Petrópolis. Eu queria chamar a atenção aqui, como vocês podem ver, esse recurso ele é estruturado em camadas. Então, quando a gente coloca todas as informações, aparentemente dá um aspecto de confusão, ele é bagunçado. Mas ele é bagunçado a partir do momento que você coloca todas as informações simultaneamente. Então, a gente tem as opções de estar retirando aqui uma informação ou outra, para a gente poder ter o acesso à visualização de uma maneira um pouco mais confortável. Além da possibilidade da visualização, a gente também tem possibilidade de recurso aqui, a extração de determinados dados. Então, a gente tem como fazer, né, o download aqui, por exemplo, dos arquivos KML, que é uma extensão de arquivo que é utilizado, por exemplo, no aplicativo Google Earth. E, então, tem um potencial também muito interessante para a questão didática, né? A partir do momento que o professor ele tem a familiaridade com esse recurso, com essa geotecnologia, a gente também tem pensado em disponibilizar essas informações. Essas informações elas já existem, nos sites que lidam de maneira específica com essa questão da conservação da biodiversidade, mas estão espalhadas. Então, o que a gente propõe aqui também, nesse trabalho, é ter um espaço aqui com essas informações já organizadas e sistematizadas para um fácil acesso para as pessoas que queiram desenvolver trabalhos, sejam científicos, seja a questão mesmo de identificar as trilhas e planejar, né, as suas atividades. Então, aqui a gente tem a possibilidade de exportar essas informações com um mapa inteiro, ou eu não quero tudo, eu não quero limite, eu não quero distrito, eu só quero, por exemplo, essas unidades de conservação. Então, é só você selecionar a opção e ele vai fazer exatamente o download. Então, é basicamente isso. Então, quando eu falei da questão de buscar, né, o próximo passo se articular com determinadas escolas, preferencialmente espalhadas pelos distritos, e isso ainda vai ser estudado a viabilidade, mas tem a relação com essa espacialização, né? A gente consegue observar que próximos a algumas escolas existem trilhas, e aí ver como, né, a gente pode estar inserindo essa prática dentro do contexto da educação ambiental nas escolas do município, além das experiências que já ocorrem, né, para os alunos do Cefet. Enfim, gente, essa é a minha contribuição inicial em relação às atividades que estão sendo desenvolvidas nesse contexto do Expedições. Valeu, Bruno. Muito obrigado aí pela apresentação, né? A gente depois já deixei algumas questões aqui anotadas também. Convido a galera a fazer as anotações para depois a gente trocar essa ideia, mas já adianto, né? Tem uma questão muito interessante que a gente vem abordando cada vez mais no projeto, que é essa abordagem espacial dos dados, né? Então, a gente tem muita coisa ali que a gente já vinha realizando, mas agora acho que a gente está tentando entender melhor o município, né? Quais são os limites do município, os seus distritos, como estão distribuídas suas escolas, suas trilhas e unidades de conservação. Isso é planejamento e gestão ambiental, né? Já tem uma série de desdobramentos ocorrendo por conta disso. Agora a gente tem mapas elaborados pelo próprio projeto por, né, responsabilidade do Bruno, então a gente... Muito bacana ver isso de forma sistematizada. Então, Bruno, parabéns pela apresentação. Agora, a proposta é descer a serra, né? A ideia, né? Experiência na região serrana, Petrópolis especificamente, agora Costa Verde do estado do Rio de Janeiro, a área lá de Angra dos Reis, Paraty, onde a Serra do Mar de fato encontra o mar, né? Luísa, está na área, você consegue compartilhar a apresentação ou deixa comigo? Estou na área. Compartilha aí para mim, por favor. Teve um erro aqui, estou pelo celular na gambiarra. Tá. Mas tudo certo. Já está na apresentação ou não? Já, só abre aí para mim. Só colocar? Ok. Uhum. Foi tela cheia? Foi, apareceu. Então fica à vontade, tá? Aquele esquema. Pode
Tamo junto. Boa noite, galera. Primeiro, agradecer o convite ao Expedições aí, ao Cefet. Muito obrigada pelo espaço. Meu nome é Luísa Pessoa, sou formada em Geografia pela UF de Angra, analista ambiental em formação pelo IBGE, mergulhadora, irmã do Fernando, né? E do E do Leandro, que está aqui online também. Hoje eu vou compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência na graduação, onde eu trabalhei em uma unidade de conservação. E dentro dessa unidade eu fui apresentada a pesquisa, podendo trazer aí com muito carinho uma ferramenta que é o mergulho, né, que faz parte da minha vida aí. Então a gente vai trocar essa ideia mais para frente e apresentar para vocês um pouquinho da Costa Verde. Vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui está picotando um pouco. Aqui tá beleza. Beleza? Sim. Tá bom. Bem, tranquilo. Alto e bom som. Tranquilo. Pode passar aí. A Costa Verde do Rio de Janeiro ela é composta por 3 municípios, Mangaratiba, Angra dos Reis e Paraty. Dentro da Costa Verde a gente tem a belíssima Baía da Ilha Grande, que é uma área com muitas ilhas e uma grande beleza cênica, além da sua importância também para a questão ambiental. É considerado um hotspot da biodiversidade, porque a gente tem uma quantidade considerável aí de fauna e flora, além de espécies endêmicas, que são espécies que só acontecem nesse ambiente. Ela é considerada pelo Ministério do Meio Ambiente como uma área de grande importância para a conservação. Consequentemente, a gente tem um número também considerável de unidades de conservação nessa área, variando entre unidades de conservação de proteção integral, unidades de conservação de uso sustentável. Quando a gente pensa na Baía da Ilha Grande, é sempre interessante trazer uma análise dela como um território de múltiplos usos. O que é isso, né? A gente tem vários atores sociais, serviços, empreendimentos, comunidades, utilizando dessa área de maneira diferente. Essa utilização de forma diferente, essa leitura da importância do ambiente de forma diferente, acaba gerando conflito. E mais para frente a gente vai entender e analisar um conflito bem específico que acontece. Dentro da Baía da Ilha Grande, a gente tem, por exemplo, usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2 em funcionamento, e a Angra 3 em construção. Temos estaleiros, temos atividade de pesca, que pode ser desmembrada em vários tipos, né? Pesca artesanal, pesca industrial. Temos as atividades do turismo, que também podem ser desmembradas em ecoturismo, turismo de base comunitária, o turismo de massa, né? Mais voltado aí para a questão da alta temporada. Então, é um território onde você tem várias relações ali estabelecidas, relações de poder, dinâmica de entendimento, dinâmica de conservação totalmente diferente. Por isso, é sempre interessante ler a Baía da Ilha Grande numa visão mais macro, né? Para entender o que acontece. Pode passar, Fernando. Quando a gente pensa em unidades de conservação, é interessante pensar também as categorias, né? Essas unidades de conservação, elas são diferentes, elas têm categorias diferentes, e elas variam entre proteção integral e uso sustentável. Essas diferenças nas suas categorias se dão muito à questão do uso, né? Determinadas unidades de conservação têm um uso mais liberado, o uso mais direto, e outras unidades de conservação têm proibições maiores em relação aos usos, né? E o que a gente traz para análise aqui é uma estação ecológica, que é onde eu pude fazer o estágio e onde eu faço pesquisa até hoje. A estação ecológica é uma categoria muito restritiva, então você tem, consequentemente, uma geração de conflito muito maior. Não quer dizer que unidades de conservação de uso sustentável não tenham conflitos, muito pelo contrário, né? A gente tem conflito em todas as unidades de conservação. Mas, quanto mais restritiva a unidade, maior vai ser o número e a intensidade desses conflitos no território. A Estação Ecológica de Tamoios é uma unidade de conservação marinha. Ela é composta aproximadamente, ela compõe aproximadamente 6% da Baía da Ilha Grande, tem 29 ilhas, lajes e rochedos, e ela tem o objetivo de contribuir para a conservação da Baía da Ilha Grande. Essa foto aqui é a Ilha do Sandre, a maior ilha da Estação Ecológica de Tamoios. Pode passar também. Dentro da Estação Ecológica de Tamoios, como a gente conversou, ela é uma estação ecológica e ela tem um alto grau de proibição dentro das suas áreas. Então, essa figura aqui, ela é a Estação Ecológica de Tamoios. Essas bolinhas em roxo na imagem são as áreas que fazem parte da Estação Ecológica. Dentro dessas áreas é proibido
desembarcar, mergulhar, pescar, fundear, construir. Fundear é ancorar a embarcação, né? Jogar ferro, que as pessoas chamam. E aí, por conta dessas proibições, a gente tem a presença de vários conflitos. Poderíamos ficar aqui por muito tempo falando de conflito com vários outros atores, mas vamos falar especificamente de conflitos entre comunidades tradicionais e unidades de conservação. Quando a gente tem a implementação dessas unidades de conservação no território, a gente implementa áreas com alta proibição em cima de territórios tradicionais. Então, você chega para o pescador que tem ali o seu pesqueiro, que ele pesca tradicionalmente há muito tempo, e fala: você está proibido de pescar aqui, porque agora isso aqui é uma unidade de conservação. Nós vamos conservar esse território. Isso gera muito conflito, né? Então, o que acontece? Pode passar, Fernando. Quando eu trago para análise aqui, eu trago uma comunidade específica, que é a de Itarituba, em Paraty, que é a comunidade tradicional de pesca que tem mais contato, seja ele conflituoso ou não, com a estação ecológica, porque quando a estação ecológica foi implementada, ela acabou sendo implementada em praticamente todos os pesqueiros dessa comunidade. É uma comunidade que tem aproximadamente 430 habitantes, esse dado é de 2014, então a gente não tem um dado mais novo. E em 2010 teve um levantamento sobre a pesca artesanal na Baía da Ilha Grande. Uma das perguntas desse levantamento foi: onde está localizado o seu pesqueiro? E aí eles responderam essas áreas aí. 50% dessas áreas fazem parte da Estação Ecológica de Tamoios. Resumindo, a Estação Ecológica de Tamoios estava existindo, fazendo a sua gestão ali, implementando seus projetos, pensando a conservação, e a comunidade tradicional continuava usando seus pesqueiros tradicionais. Isso acabou gerando uma implementação, aliás, em uma quantidade muito grande de multas, né? Quando a unidade de conservação ia fazer a fiscalização, encontrava com essa galera, multava, e tinha problemas, por exemplo, pegando as suas redes de pesca e tudo mais. Pode passar. Partindo da ideia que o importante pensar maneiras de diminuir esses conflitos, o conflito não vai acabar, mas existem formas de diminuir, né, de mitigar esses conflitos. Os atores sociais, a unidade de conservação e a comunidade tradicional começaram a pensar juntos num termo de compromisso, onde determinadas áreas da unidade de conservação estavam liberadas para pesca artesanal, de pescadores cadastrados. Então, a gente tem a construção desse termo. Ele é implementado em 2017, mas ele é um processo que demora bastante tempo para ser construído, né? Porque você tem ali que estabelecer relações, amadurecer essas relações dos atores sociais, pensar o que é importante para a comunidade, como pode ser implementado isso num termo de compromisso. E ele, enfim, é implementado em 2017, mas já vem sendo discutido há muito tempo. Dentro dessas áreas... Pode voltar, Fernando. Dentro de uma das áreas que faz parte do termo de compromisso, em 2018 e 2019, nós pensamos num projeto de monitoramento. Um dos pontos de monitoramento fazia parte desse termo de compromisso, até para a gente entender como é que é a dinâmica dessa questão da conservação e da presença da biodiversidade marinha e tudo mais. E aí, pode passar agora. A gente entra em uma outra discussão, que é a questão da pesquisa em unidades de conservação. E fundamenta o discurso da importância das unidades de conservação, porque elas, de fato, fazem pesquisa, e da importância da pesquisa no Brasil. Acho que agora a gente está cada vez mais certo dessa questão, né? E aí a gente implementa o RIFCheck Postão. O que é o RIFCheck? Ele é um projeto de monitoramento da biodiversidade marinha que utiliza o mergulho científico como uma ferramenta de obtenção de dados. E aí, de uma maneira bem simplista, assim, explicando, a gente estica uma trena, uma marcação de 100 metros, faz os mergulhos nessa marcação, passando por cima da trena, e anotando as espécies que a gente consegue ver durante o mergulho. E aí, posteriormente, a gente pega esses dados, joga no Excel, faz uma análise estatística e tenta entender como é que está a biodiversidade desses pontos que foram escolhidos. E são pontos que são representativos da Baía da Ilha Grande. Gente, só um minuto, por favor. E aí a gente pega esses dados, analisa e tenta entender
onde está determinada espécie, onde outra espécie está aparecendo mais, onde ela aparece menos. Será que nesses 2 anos de monitoramento alguma espécie sumiu? Ou alguma espécie está aparecendo em maior quantidade? Por quê? Então, o monitoramento ele é fundamental para entender essas dinâmicas, né? E aí, a equipe ela é composta por voluntários, analistas ambientais do ICMBio, bolsistas, né? Na época eu era bolsista. A gente tem aqui na primeira foto o badejo, que é uma espécie super importante para a questão econômica da região, que vem sumindo em relação durante o tempo, né? Sumindo assim, a gente consegue perceber uma quantidade cada vez menor de indivíduos. E a gente tem percebido que nas áreas dentro da Estação Ecológica de Tamoios, a gente tem uma quantidade maior desses indivíduos durante os mergulhos. Embaixo a gente tem um mergulhador fazendo trabalho de campo, anotando a informação no cano PVC ali, né, num lapisinho. E do lado o coral-sol, que é uma espécie bioinvasora, que a gente faz um monitoramento para entender como está a dispersão dessa espécie. Apesar de muito bonito, é uma espécie bioinvasora que toma o lugar de várias outras espécies que são importantes para a dinâmica e da biodiversidade. Então, é importante entender como essa espécie está se comportando, né? E como ele é um bichinho resistente, que, na verdade, está em tudo que é lugar. Onde a gente vai, ele está. Pode passar, Fernando. E aí, para finalizar, uma coisa que a gente tem que trazer para a discussão é que, quando eu falo de pesca artesanal e quando eu falo de pesquisa, eu estou falando de pessoas, né? Existem os pescadores, existem os voluntários, existem a equipe. Por mais restritiva que seja uma unidade de conservação, nós temos pessoas nessas unidades de conservação. Então, quando a gente pensa o planejamento ambiental, né, o planejamento territorial dessas áreas, é fundamental que a gente traga a perspectiva da existência de atividades nessas áreas. E aí uma coisa que eu acredito como um caminho fundamental para pensar o uso, né, dessas áreas assim, de planejamento ambiental como um todo, é de fato amadurecer o discurso dos usos, né? O uso está posto, a gente tem que começar a pensar quais são esses usos e se fazer algumas perguntas, como, por exemplo, será que a relação que eu tenho com o ambiente marinho é a mesma relação que um pescador artesanal tem com o ambiente marinho? Né? Por que eu vou pensar um planejamento onde eu coloco todas essas pessoas numa mesma normativa? Então, eu tenho que amadurecer a ideia de que existem cosmovisões e estilos de vida completamente diferentes, que precisam aparecer no planejamento na hora de pensar as unidades de conservação, para que esses atores sociais trabalhem juntos em prol da conservação e montando uma frente aí contra os outros atores sociais, né, os empreendimentos e tudo mais. E aí aqui uma imagem da comunidade implementando um cerco fixo flutuante na ilha de Araraquara, embaixo no dia que assinamos o termo de compromisso. Aqui do lado um pescador no dia que ele ganhou a carteirinha dele de artesanal. E aí, pode passar agora. As referências que eu utilizei para o estudo e as instituições aí fundamentais para que tudo isso aconteça. UF de Angra, Exec Tamoios, Expedições, estamos juntos. ICMBio, meu contato, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção e estamos juntos. Oi. E aí, valeu pela apresentação, muito bom. Mesmo esquema, galera, já podem ir anotando aí para daqui a pouco a gente trocar uma ideia. Luísa, parabéns pela apresentação, por trazer para a gente aqui a experiência que você vem obtendo lá na Costa Verde do Rio de Janeiro. E eu gostaria de ressaltar também, fazer um link, né? Então, vou passar a bola agora para o Porrete da Educação Física, mas antes vou puxar a sardinha um pouco aqui para a questão da geografia, né? A gente sai da contribuição que o Bruno traz, que é uma contribuição basicamente de uma abordagem espacial. Então, em um município, quais são as unidades de conservação, as trilhas, as escolas, né? A pergunta lá clássica do onde estão, até onde vão, quais são os limites. Então, trouxe essa abordagem espacial. E a Luísa agora mostrou também, fazendo esse link, que é uma questão de escala, né? Então, na apresentação do Bruno, nós trabalhamos na escala de um município, com várias unidades de conservação inseridas total e parcialmente. O debate é a escala de um município, com várias unidades de conservação. E agora a gente teve um debate da escala de uma unidade de conservação. Então, uma unidade de conservação de proteção integral mudou a escala
os fenômenos e os processos que a gente pode discutir são diferentes. Então, já trazemos aí uma abordagem espacial, uma abordagem de escala, e agora acho que a gente vai para uma abordagem de uso, de visitação e todos esses processos. Então, Luísa, mais uma vez, obrigado, parabéns. Agora, Marcelo Porret, fica à vontade. Você compartilha daí? Beleza, eu vou tentar aqui, vamos ver se eu acerto aqui. Abriu aí para vocês, não? Tá, tem um tempinho? Calma aí que tá... Ainda não, para mim não. Ainda não? Peraí, deixa eu voltar aqui. Agora foi, correto. Só botar na parte... Apareceu. Na tela grande, modelo apresentação. Tá abrindo aqui. Demora um pouquinho mesmo. Tá tranquilo. Bom, acho que tá indo ainda. Colocou já no formato? Tá indo. Já. Foi? Demora um pouco para chegar aqui. Minha internet aqui também manivela. Abriu aí? Para mim aqui abriu. Colocou na tela cheia? Sim, para vocês não foi não? Não, para a gente não. Coloca aí novamente para ver se vai. Naquele formato lá da apresentação de slides. Eu tô com a apresentação de slides. A tela cresce aqui para mim, para vocês não tá indo não? Ainda não. Ainda não. Não. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu vou parar de partilhar e voltar o esquema, peraí. Tá tranquilo. Interrompi o compartilhamento. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada aqui nos participantes. Aí, compartilha. Agora coloca aí a tela cheia, o tal da F5. Foi. Dei F5. Pra mim tá abrindo, pra vocês não tá indo não, né? Não. Estranho. Você quer que eu coloque daqui a apresentação? Pô, deixa eu tentar uma última vez aqui. Porque eu tô indo até naquele símbolo do discozinho lá embaixo e tal, mas não tá indo. O Ramon disse aqui, deixa eu ver. Falou que se for LibreOffice, a galera costuma ter problemas para poder apresentar. O teu não? Não. Quer tentar ir por aí? Isso tem sido comum. Deixa eu ver aqui. Estranho. Posso tentar. Calma aí. Engraçado, aqui pra mim tá bonitinho. Eu aperto o F5. Ela cresce, fica direitinho e não vai pra vocês. Deixa eu ver aqui com... Mas eu tenho que interromper meu compartilhamento aqui, que eu tô tentando ainda. Show. Foi. Tentei uma última aqui. Abriu ou não? Foi não. Ainda não. Que estranho. Não. Coloca daí, Fernando. Tu tá com ela aí, não? Sim, só não tá... Agora não tá aparecendo aqui. Calma aí que eu vou botar. Calma aí. Bom, quem está apresentando agora é você mesmo, né, Pony? Sou eu. Se for no F5, não vai não? Se botar F5? Então, tá aquele símbolozinho vermelhinho em volta, bonitinho, como se eu estivesse compartilhando. Aí eu vou F5.
Para mim aqui abre, mas para vocês não está indo. Entendi. Para mim fica na tela grande aqui. Então é melhor tirar o seu que eu tento colocar, expor daqui a apresentação. Então, ok, deixa eu interromper aqui. Ó, parei de compartilhar. Foi. Pior que agora para mim não está abrindo também. Acho que é a apresentação para CPEX. Vou abrir aqui novamente para ver se vai. Mas enquanto eu compartilho aqui, Porrete, quiser começar, fica tranquilo. Não está vindo mesmo. Não está abrindo, não? Não. Vai, estou compartilhando agora, ver se vai. Deixa eu tentar fechar um PDF aqui. Aí, vê se agora foi. Tá compartilhando aí? Ainda não. Tá abrindo aqui. Foi. Agora eu vou colocar na tela cheia, ver se vai. Foi? Para mim ainda tá carregando aqui, tá girando. Pode ser minha internet aqui também. Foi. Foi, então, tela cheia, tranquilo. Beleza. Bem, galera, o Fernando já me apresentou, né? Eu sou professor de Educação Física do Cefet. No momento estou afastado cursando doutorado na UERJ, na área de Educação Física, e trabalho no projeto de expedições aí desde o seu surgimento, desenvolvendo atividades interdisciplinares com os colegas de matemática, ciência da computação, com o Fernando de geografia e demais docentes lá do curso técnico integrado em telecomunicações. E desde então, para vocês entenderem o que um professor de educação física está fazendo nesse meio aí, eu vou me situar um pouquinho e caminhar na apresentação aqui. Bem, eu fiz um mestrado em 2009 a 2011 e na época, nesse curso de mestrado, eu tentei trabalhar as questões ligadas ao meio ambiente na educação física escolar. Daí vem essa questão de querer trabalhar as questões do meio ambiente, da natureza, nas aulas de educação física. Mas, para isso, é importante a gente situar o que eu vou mais ou menos expor aqui, falar um pouquinho sobre práticas corporais de aventura, o potencial de desenvolvimento dessas atividades nas unidades de conservação, sua aplicabilidade no lazer, recreação e saúde, e o que a mídia também fala sobre isso. Pode passar, Fernando. Ui, pode passar, Fernando. Foi? Para mim aqui ainda não. Eu acho que é a minha internet mesmo que tá lenta, hein? Aqui também não foi, não. Eu também não. Tá em qual slide? Para mim tá aparecendo o primeiro. Era o primeiro. Não, então deu algum problema, que eu já estou longe. Só, por algum motivo, eu virei o apresentador. E aí eu que estou alterando os slides aqui. Dá uma olhada aí. Não sei porquê. Não. Caramba, então vou tentar tirar aí. Correto, qualquer coisa tenta apresentar do seu, então, mesmo sem ser em tela cheia, talvez. Tá, eu vou tentar jogar aqui de novo. Deixa eu ver aqui. Tem um F5 aqui. Abriu para vocês? A apresentação só não está em tela cheia, mas se quiser apresentar, tranquilo. Pô, eu vou jogando aqui. Se tiver muito ruim, vocês falam que aí eu explico melhor, digamos assim. Show. Foi para o segundo slide? Está aparecendo para vocês? Um mapa do Brasil aí? Para mim não foi, não. Não. Não, isso aqui.
Foi, agora foi. Ah, foi. Foi? Tá, vamos lá. Então, continuando. Essas questões, de uma forma geral, na educação física, já vinham sendo abordadas há algum tempo, né? E aí a gente tem que levar em consideração a particularidade de cada região do Brasil. Essas particularidades a gente trabalha dentro do contexto da educação física escolar com as mais variadas atividades físicas, atividades ao ar livre, esportivas, dentro do contexto que cada escola apresenta, que cada região apresenta, né? A gente tem vários exemplos aí, um mais recente que a gente pode citar, assim, não sei, de repente, Isaquias Queiroz, o cara da canoagem, que veio de um projeto Segundo Tempo, que era uma atividade de aventura, entre aspas, mas ele surgiu dessa área aí, ou seja, lá do interior, e veio com essas questões. Lá em 1997, os PCNs apontaram um caminho para se trabalhar a temática meio ambiente no contexto da educação física e no contexto de todas as disciplinas, né, aliás, de forma interdisciplinar, transdisciplinar e transversal no currículo. E 20 anos depois veio a BNCC. E a BNCC, no contexto da educação física escolar, ela trouxe as questões de se trabalhar as práticas corporais de aventura, dividindo essas práticas em contexto urbano e contexto na natureza. Um importante evento que aconteceu durante esses anos dentro da área de educação física, que motivou a realização de práticas corporais de aventura, foi o CBAA, que é o Congresso Brasileiro de Atividade de Aventura, que ocorre desde 2006. Esse livrinho que está aparecendo à esquerda aqui é um livro que meio pontuou essa questão, esse marco de se trabalhar a questão da aventura na escola. E lá no Cefet, em 2015, quando eu adentrei, conhecendo o Fernando, os demais colegas, nós começamos a trabalhar essas questões. E aí até gerou um trabalho apresentado na CEPEX daquele ano, que foi aulas de educação física outdoor integradas. Tá aí uma fotinha do pessoal lá no Morro Meu Castelo. E aí, já em 2016, de vento em popa, o projeto Expedições já fluindo, né, cadastrado, regularizado direitinho lá. Desenvolvemos parceria com o Parque Nacional da Serra dos Órgãos e as atividades continuaram acontecendo, né? Então, na foto da esquerda aqui ao alto dá para observar o Morro Meu Castelo. Os alunos aqui sentados tendo uma aula, digamos assim, o professor Fernando está aqui comentando. Embaixo, na foto da esquerda, aqui é uma atividade no campo de aventuras do Açu. O pessoal fez arvorismo, rapel, tirolesa, etc. E na foto da direita, embaixo, foi uma trilha que nós realizamos no Castelinho Noturno. Isso tudo a gente linka aos objetivos do projeto de Expedições, né? Que está lá, o estudo e a apresentação da biodiversidade e geodiversidade, práticas corporais de aventura, nas porções de espaço geográfico que margeiam o Cefet, ou seja, dentro do contexto que margeia o que está próximo ao Cefet, a gente tenta contextualizar das mais diversas formas possível, contextualizando com os conteúdos que são trabalhados em sala de aula. E esse potencial dessas atividades serem desenvolvidas nas unidades de conservação é muito grande. A gente pode observar aqui nesse gráficozinho do ICMBio que esse crescimento ele vem ocorrendo ano após ano. Se a gente observar anos anteriores, eu trouxe esse gráfico aqui que é 2012 a 2018, mas se pegar os anos anteriores, vocês vão ver que o crescimento é uma escadinha, literalmente. Esse ano, né, que provavelmente vai cair esse número de visitação, mas assim, o interesse tem sido muito grande e crescente. E esse interesse são por vários motivos, né? A motivação pode ser a busca de praia, como naquela primeira imagem do mapa do Brasil lá, nós podemos observar que nós temos várias possibilidades de ser exploradas atividades de aventura. Então, no contexto de turismo, sol e praia, ou ecoturismo, um contexto cultural e esportes e aventura, dentre outros também que eu não trouxe aqui. Existe também uma ideia de como essas atividades ao ar livre, as atividades na natureza, colaboram para a saúde.
Mas antes de chegar na saúde, tem um contexto de lazer e recreação, que Bruno traz para a gente uma ideia interessante aí, que essa busca pela natureza, por vezes, vem como uma ideia de renúncia ao luxo e a um modo de vida consumista. Mas, de fato, é o ecoturismo que assume um papel fundamental, causando aí uma situação de interdependência, fazendo com que o público realmente sentir esse contato com o meio natural. E essa visita à natureza, essa busca pela natureza, nas mais diversas atividades aí, eu botei acampamento, rafting, montanhismo, boia-cross, entre outros aí, ela ganha força sendo indissociada das atividades de aventura e também forças nas questões do lazer e da recreação. Esse ano a gente publicou um artigo que traz justamente essas questões. Ele foi pensado dentro do projeto de petições e elaborado, né? Relatando alguns trechos, algumas atividades que nós realizamos, e aí nós concluímos, né, com o estudo, que os alunos, no relato deles, um autoconhecimento, o autorreconhecimento do seu corpo e o seu contato com o próximo foi de suma importância para o desenvolvimento dessas atividades. E alguns estudos internacionais também demonstraram a melhora da pressão arterial, melhoras nas taxas sanguíneas, controle de estresse e ansiedade. Isso naqueles, não sei se vocês conhecem, alguns artigos japoneses, outros ingleses, que trabalham a questão do banho de floresta, da imersão do sujeito que vai ao meio ambiente, que passa um dia, digamos assim, na floresta, ele ganha esses benefícios, né? Chegando ao ponto de, em alguns locais, o médico meio que prescrever até, você precisa de passar mais tempo no meio ambiente, mais tempo na natureza, diminuir um pouco a sua carga ali de estresse para melhorar a sua saúde. Isso chega a ser interessante porque existe alguns relatos, né, alguns estudos no Japão já dessa ocorrência. E aí eu trago um contexto que eu estou trabalhando na minha tese um pouquinho, que é como a mídia vem enxergando isso, né? Como que essa evolução tecnológica, como que essa interferência do meio e no meio que nós vivemos no dia a dia interfere também na realização dessas atividades. E aí, essa mídia, ela cada vez mais vai buscando um espectador mais específico, colocando as atividades na natureza sempre de forma positiva, desenvolvendo uma cultura midiática do bem, de valorização da natureza, da sustentabilidade, da promoção da saúde, do culto ao corpo, ou seja, sempre uma valoração. A mídia traz por esse lado. Mas a gente pode observar que nem sempre é só esse lado. Aí é que eu trouxe uma brincadeirinha final aqui com vocês. Por exemplo, a travessia do ano passado ela estava sendo vendida na Black Friday, já que a gente está na sexta aí, né? Então eu trouxe aqui para vocês, ó, ano passado estava lá uma super promoção, travessia Petrópolis-Teresópolis, R$ 559. Dentro desse contexto aqui, como será que a mídia atua, né? Aí é só umas interrogações, né? 30% de desconto para realizar a travessia, né? E a Pedra da Gávea, também, ano passado, algumas fotos aí, não sei se vocês estão conseguindo observar porque está no tamanho menor, mas a quantidade de pessoas para poder realizar a trilha da Pedra da Gávea. E isso aí impacta o quê? Impacta diretamente no meio ambiente, na degradação desse espaço. Porque se a gente parar para observar, existem alguns caminhos, quem é escalador sabe que existem algumas vias, ou seja, tem um caminho certo. E nessa situação aqui, o pessoal acaba desviando, passando por outros caminhos e pode, com certeza, vai estar degradando o ambiente, o espaço, o risco de ter uma pedra solta em outro espaço também, enfim, risco de acidente, né? E existe também aquele momento selfie, né? Aquele momento que é o momento da mídia, que o pessoal está indo lá, não para contemplar necessariamente, embora a maioria das respostas, quando a gente vai ler um pouquinho, fala que é contemplar a natureza. Mas é esse momento aí, selfie, o momento da foto, que é o que interessa às vezes para quem está indo
ao meio ambiente e às unidades de conservação. E aí tem um local que todo mundo adora ir, adora fazer passeio, é uma foto que todo mundo quer tirar, né? Parece que está caindo do penhasco aí, mas no fundo tem uma filinha para chegar para tirar essa foto aí. O pessoal está contemplando realmente a natureza? Será que está contemplando? Era isso aí, galera, e deixo agora aberto aí para poder a gente discutir, debater um pouquinho, falar um pouquinho. Valeu, Porrete, obrigado pela apresentação, obrigado e parabéns. E agora nós, mais uma vez, entramos nesses espaços, né, de uso público dessas unidades de conservação com os debates aí trazidos por Porrete. Até esses desafios são coisas que a gente vem trabalhando muito com os nossos alunos e passando por esses, enfrentando, discutindo sobre esses desafios, que são as questões como risco, possibilidades de interpretação ambiental em determinadas trilhas, práticas corporais de aventura. Então, trouxemos mais uma discussão para o debate. Eu vou deixar aberto para quem quiser perguntar. Fiquem à vontade, o áudio, o vídeo, ou então jogar a pergunta ou o comentário aqui no chat. E também vou lembrar, a Bruna acabou de compartilhar aqui nos comentários o link para poder ter a emissão de certificados. Então, por favor, preencham aí para a gente poder ter esse controle dos participantes e poder realizar a emissão de certificados. Tá bom? Bom, alguém quer comentar algo? Fazer uma pergunta? Quem apresentou também pode perguntar para o outro que apresentou. Fiquem à vontade. Enquanto... Alguém estava falando, não? Vinícius Costa. Pode abrir o áudio, Vinícius. O áudio, o vídeo, fica à vontade, tá? Estão me ouvindo direitinho? Beleza. Sim, estamos. Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Sou Vinícius. Fui estudante PIBIC junto com Luísa. A gente compartilhou o PIBIC junto, virou amigo e acabou tendo amizade pro resto da vida. Eu gostei das 3 apresentações, foram incríveis. Gostei do Bruno, gostei da Luísa, gostei do Porrete. Achei incrível esse fundo do Porrete. Quero voltar nas minhas apresentações. E, assim, eu tinha 3 perguntas, Uma é mais direcionada para a Luísa, especificamente, e outra é direcionada ao Porrete e ao Bruno, que trataram um pouco da questão da educação relacionada ao meio ambiente, a reservas ecológicas, trilhas, enfim. Tá certo? Eu vou fazer primeiro a dos caras e depois eu faço a da Luísa. Então, aqui na Bahia, eu sou da Bahia, sou de Salvador. Aqui na Bahia nós temos um professor chamado Charbel Elnani, que ele trata um pouco sobre educação, e ele trata um pouco sobre educação dentro do ensino fundamental, ali, desde o ensino básico, do primário até ali o ensino médio, digamos assim. E aí ele vem com a proposta de cientificar, a educação fundamental, desde ela pública à privada, E aí eu queria saber como é que vocês entendem, a natureza como um lugar, um particípio onde a gente pode interagir, os estudantes de várias formas possíveis e inserir eles na pesquisa até para serem agentes, dentro das unidades de conservação, dentro dos projetos que a gente participa, acho que é essa a pergunta, assim, dentro de cada um, do Bruno e do Porrete. Como é que vocês veem, o estudante no ensino fundamental como um agente dentro disso tudo? Porrete, você responde primeiro, vou eu, como é que a gente faz? Tanto faz, que aí você pode ir. Tranquilo, então. Bom, eu vou falar então, porque assim, o público que eu lido do ponto de vista da questão da educação é justamente esse público do ensino fundamental. O Porrete atualmente ele está no CIFET, mas ele também já atua muito tempo, inclusive aqui na rede municipal de Petrópolis, também tem um conhecimento grande de causa. E assim, acho que
dentro do contexto do trabalho que a gente está se propondo a desenvolver, acho que uma das grandes chaves aí para discutir além de todos os aspectos positivos da inserção do aluno, né, desde pequeno, em contato com a natureza, essa questão do cientificismo, a gente tem uma abordagem que é muito interessante, que é a questão da interpretação ambiental, né? A partir do momento que a gente pega essa questão da interpretação ambiental, a gente está percorrendo uma trilha, está discutindo a questão das questões geomorfológicas, falando ali, por exemplo, sexto ano, que é um tema que é muito rico do ponto de vista da discussão ambiental na geografia. Você consegue estar ali margeando, por exemplo, a questão do canal de um rio, discutindo ali todos os seus processos. De repente, você está num ponto em que tem uma cachoeira, você discute ali, por exemplo, uma determinada dinâmica, em que a gente tem um processo erosivo atuando de maneira mais intensa. Você, de repente, desloca esse aluno depois para uma área um pouco mais baixa, onde você já tem, por exemplo, de deposição de sedimentos, que aí você já está mudando a característica, você já está falando de uma mudança do curso do rio. A própria questão do gradiente de vegetação ao longo dessa altitude, quer dizer, você ali com um aluno dentro desse contexto do ambiente natural, você consegue também estar trazendo aquilo que você discute na sala de aula de uma maneira prática e de uma maneira que ele consiga compreender os processos. E aí acho que a ideia do científico é essa ideia da compreensão dos processos, aliado, por exemplo, também a uma questão muito interessante que a gente tem sempre explorado, que é a questão da geotecnologia, né? A gente consegue, por exemplo, também fazer a utilização desses recursos didáticos e tecnológicos, porque em muitos casos a gente tem alunos que acabam tendo o recurso do celular em mãos e a gente tem que lançar a mão dessa potencialidade. Então, assim, a minha visão é que, ainda que seja um campo pouco explorado, ainda que não aconteça de maneira sistematizada, alguns fazem, eu vejo como uma maneira muito promissora, com uma grande potencialidade, e é justamente dentro dessa perspectiva que a gente também quer avançar e expandir esse projeto. Bem, vamos lá. Olha, eu poderia responder a tua pergunta de várias formas, né? Contando um pouco de experiências já que eu já passei, que eu já vivi, desde município do Rio, Duque de Caxias, Magé, até chegar em Petrópolis, o Cefete. Mas, resumindo, né, eu acredito que a gente não tem como dissociar a questão ambiental, a questão local do conteúdo que você trabalha em sala de aula. Então, não adianta, por exemplo, muitas vezes isso já aconteceu comigo, eu estar chegando na escola para dar aula e no dia anterior, sei lá, o Flamengo foi campeão. Como é que eu vou conseguir dar aula de educação física com o Flamengo campeão no dia anterior? Peraí, eu tenho que parar, eu tenho que conversar e tal. Até eu começar a aula, né, não é assim. Então, a mesma coisa, eu acredito que ocorra no contexto local, na questão do meio ambiente. Poxa, se eu estou num município que é cercado de áreas naturais, cercado de áreas verdes, e eu tenho essa consciência porque eu gosto dessa área, então eu sei que é importante você contextualizar isso. Eu não vou consumir lá das minhas aulas de educação física um tempo enorme sobre isso, senão a molecada vai me pegar, os alunos não vão gostar. Mas é importante você trazer essa noção, você conscientizar. Como o Bruno colocou, né, não existe uma receita de bolo, uma forma que a gente consiga fazer essa contextualização. Você colocou aí mesmo que um professor na Bahia tem essa questão de tentar contextualizar desde a educação do ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, até chegar ao ensino médio. E a educação ambiental, ela perpassa essas áreas. Então, a educação ambiental, ela pode vir pontuando, ligando determinados pontos, mas isso é uma construção coletiva. Eu vejo como assim, se tiver um embrião, um professor em determinada escola que gosta de determinado tema, ele vai conseguir tocar alguns alunos, de repente tocar a direção, começar a desenvolver os projetos, começar a desenvolver alguma coisa nessa área para ir ligando. Porque não existe um conteúdo
específico para a educação ambiental. Ela perpassa. As atividades de aventura, que nem eu trouxe aqui, práticas corporais de aventura na natureza. Sempre gostei do tema, mas ela se tornou obrigatória em currículo a partir de 2018 no BNCC, e nem foi implementado assim, que com esse ano de pandemia não teve. Apesar de ter várias críticas ao BNCC, não concordar com algumas coisas que estão lá, etc. e tal, mas toda mudança é delicada, então a gente tem que ir trabalhando da melhor forma possível, né? E eu acredito que a educação ambiental seja essa ferramenta, né? E é uma coisa que, assim, parte de capacitação de docentes, capacitação pela rede municipal, pela formação dos professores. Eu acho que o caminho seria por aí, para a gente conseguir ter um resultado. E quando você coloca como inserir os estudantes como agentes nas unidades de conservação, por exemplo, justamente, eu acho que é o que o projeto de expedições faz. É ir ao ambiente natural, é levar esses estudantes, fazendo eles conhecer aquele ambiente, para a partir daí respeitar e cuidar. Não necessariamente só explorar, tá ali, vou fazer uma trilha, fazer um rapel, tô ali e tal, sair daqui e vou embora. Não, peraí. Quando ele tá ali, ele observou alguma coisa. Ele viu um lixo jogado numa encosta que, se vier uma chuva, aquilo ali vai descer e vai ter algum problema. Ele, na hora que ele realizou aquela atividade física de subir a trilha, eu jogo para minha área de educação física, ele viu o desgaste que ele teve. Peraí, eu preciso me cuidar mais um pouquinho aqui em relação à minha saúde, será que eu estou bem? Não. Então, toda essa lógica, eu acredito que perpassa isso, de você vir ao conceito, né, que a gente fala de natureza intocada, agora fugiu o autor. O mito da natureza intocada. Diegues. Antônio Carlos Diegues. Isso. Que a gente precisa realmente estar ali para poder a gente conhecer e, a partir daí, construir novas perspectivas. Não sei se eu te respondi, mas eu acredito que seja por aí. Não, ambas as respostas foram maravilhosas. Acho que tem várias perspectivas, paradigmas, né, em todas essas situações. Agora eu vou mandar para a Luísa, né? Calma aí. Ah, fala aí. Só essa questão aí da educação ambiental, se eu não me engano, foi em 2000, teve um movimento para pensar a educação ambiental como uma disciplina, né? Como uma matéria para ser dada na escola. E aí esse movimento não foi para frente porque amadureceram a ideia da educação ambiental de fato perpassando por todas as disciplinas. Mas existe essa discussão sobre a importância ou não de pensar uma educação ambiental como uma matéria, né, uma nova disciplina, matéria nas escolas. Só para trazer à tona aí essa discussão. Eu acho interessante isso. Agora, teria que ter uma relação muito grande entre as disciplinas, essa interdisciplinaridade, né? Uma relação grande, porque realmente você colocar uma matéria assim é complicado nas escolas. É difícil. Mas também deixar ela perpassando por todas as disciplinas, né? Ser muita obrigatoriedade também é complexo. E aí você também não, aí a gente cai naquela problemática, né? Não tem uma sistematização no sentido de estimular isso daí, né? Um ou outro acaba fazendo. E aí acaba ficando muito a critério, né? Do gosto, do contato. Eu gosto, eu faço. Eu não gosto, eu não faço. E aí, às vezes o aluno que está com um determinado professor que gosta, está vendo um movimento interessante desse, e o restante está olhando, pô, e aí? Não é sistemático, né? Também tem essas questões. Enfim, vamos lá então. A segunda pergunta é para a Luísa. Né? Há algum tempo atrás a gente discutiu sobre várias questões. A Luísa, ela trabalhou e trabalha, né, numa estação ecológica, que é algo totalmente diferente de onde eu trabalhei. Eu trabalhei numa Resex, né, uma reserva extrativista. Então, as características dessas duas unidades de conservação são amplamente distintas, né? Tipo, cada uma está num polo diferente e é o extremo de cada polo, praticamente, né? Então, fica nessa discussão. E eu trabalhei com não é bem um termo de compromisso, eu trabalhei com outro tipo de documento de gestão que se chama acordo de gestão. Ele basicamente determina
de que forma, né, pode ser realizada a pesca, por exemplo, de alguns pescados, enfim, dentro da Resex, né? E isso é determinado pela própria comunidade tradicional, né? Já que a Resex ela segue uma ideia de que o pescador, né, ele é um ator direto, ele é o principal, né, beneficiário da Resex e também é o principal dono, né, da Resex mesmo, porque, querendo ou não, a gente tem ali famílias quilombolas, indígenas, né, remanescentes de quilombolas, enfim. E aí, a minha pergunta para a Luísa é, como é, né, esse paradigma de você saber, porque eu sei que você sabe, que esse tipo de unidade de conservação, ela gera, né, um certo conflito com as comunidades tradicionais, e entender que as comunidades tradicionais elas são um agente, né, nessa construção da própria unidade de conservação, já que os modos de vida deles, né, proporcionam uma cultura de defesa do território e, consequentemente, né, a conservação local. Então, como é viver esse paradigma dentro da pesquisa e o que que você acredita, né? Aí é mais questão mais opinativa também. Valeu, Vini, obrigada pela pergunta, valeu pela presença aí. Vini é um grande amigo. Então, como é que é essa questão? Quando eu comecei a fazer o estágio na estação ecológica, eu era bem crítica ao modelo de unidades de conservação de proteção integral. Depois de um tempo, eu entendi que essa questão varia muito em relação à gestão. Então, dependendo da gestão, você vai ter uma relação com as comunidades tradicionais, uma gestão mais participativa, uma gestão menos participativa, né? Então, no caso da Estação Ecológica de Tamoios, eu pude observar aí a reta final da implementação do termo de compromisso. Quando eu cheguei, ele já estava implementado, mas ele estava em fase de teste, e eu consegui perceber que a gestão tinha, de fato, né, e quando eu falo gestão, os analistas ambientais da unidade de conservação, muito respeito pela comunidade tradicional. Então, eles traziam a perspectiva da comunidade tradicional com muita seriedade. Isso mudava completamente a forma de planejar e de gerir esse território de fato, né? Então, eu tive essa experiência de uma gestão participativa, de uma gestão que era de fato representativa. Então, a gente tinha no Conselho Consultivo, por exemplo, uma frente de comunidades tradicionais muito bem organizada, que era muito bem, era muito ouvida, né, por esses analistas ambientais e pelas pessoas que, de fato, pensavam em esse termo de compromisso. A questão do termo, né, ele demora muitos anos para ser implementado, porque, além de ser um processo complexo, o objetivo dele, e aí dos atores sociais que depois entraram em acordo, era de trazer mesmo essas questões, né, o conhecimento tradicional e trazer isso para o termo, para que o papel representasse de fato uma política possível de ser aplicada e que não fizesse manutenção de injustiças, por exemplo. Então, acompanhando isso, eu fiquei um pouco mais tranquila em relação às unidades de conservação de proteção integral e especificamente estações ecológicas. Mas estação ecológica e Resex, né, é o oposto mesmo, é como se fossem os limites assim, opostos das categorias de unidades de conservação. Mas é isso, eu tenho caminhado vendo a forma que eles trabalham e a forma que eles lidam com a comunidade tradicional, e isso é fundamental para fazer e para nortear e para fundamentar meu estudo, né? Para que eu esteja de fato lá fazendo pesquisa. Então é isso, acho que não sei se respondeu aí. Não, respondeu e muito. E tem uma questão aí, né, que a gente aborda, às vezes eu sou da biologia, e eu acho que é um déficit dentro da minha área, né, que é assim, as pessoas dentro da biologia, elas vão muito por essa ideia de que a gente tem que conservar flora e fauna, né, e esquecer, né, das comunidades que estão ali, e que são elas que conservam o local, né, sua cultura que conserva. Então, às vezes, os gestores eles têm que ter essa mentalidade de não apenas conservar a flora e fauna, né? Eles têm que se ligar mesmo de que não adianta a gente ficar conservando flora e fauna enquanto o empreendimento está lá chegando e destruindo tudo, né? Tá tudo bonito, mas o empreendimento por trás está jogando fosfato em excesso, né? Diversas coisas. Então, isso é uma coisa complicada de se tratar, né? A questão dos interesses particulares ali, privados, né? E que às vezes, né?
junto, né, com essas unidades de conservação, acabam só apoiando mesmo a atividade, né, desses empreendimentos, que é o caso da Resex lá, Marinha Baía do Iguape, que é onde eu trabalhei e trabalho, né? Mas é isso, muito obrigado, velho, todo mundo aí, show de bola as apresentações, me amarrei, Luísa me chamou e disse, pô, agora, aí tomei um banho rápido e vim aqui rapidão, mas brigadão, prazer aí. Valeu, Vini, tamo junto. Muito obrigado pela participação aí, Vinícius. O legal do remoto tá aí, né? Estamos na Bahia. Estamos em Salvador. Salvador. Bom, galera, vou abrir aí para os demais. Quem quiser perguntar também, fica à vontade. A gente pode fazer mais uma rodada. E se tiver alguém interessado, pode ficar tranquilo. Deixa eu ver aqui. Alguém levantou a mão. Ramon, pode ficar à vontade aí, se apresenta, faz a pergunta, tranquilo. Boa tarde a todos. Meu nome é Ramon, eu sou estudante do Cefet, da graduação de turismo. E eu queria fazer uma pergunta que ela é um pouco mais direcionada para a Luísa, que envolve muito mais essa questão de gestão ambiental, até um pouco de rima e tal, mas mais geral assim. Porque desde lá de 2013, 2012, até como o próprio Vinícius falou, ainda existia uma preocupação muito grande na criação de unidades de conservação ou de áreas de proteção ambiental voltadas mesmo para a proteção, né? Mas excluindo muito a população local, ou no caso de trilhas, dessas questões que estão inseridas em áreas de conservação ambiental, excluía-se o uso, muitas das vezes. Eu queria saber se para vocês essa percepção, porque é uma visão que eu tenho de algum tempo atrás, 6 anos, por aí. Eu queria saber se essa visão já tem se atualizado, se hoje em dia a gente já olha para a unidade de conservação mais como uma área de uso, mesmo até pela questão do próprio conhecimento, das pessoas conhecerem a área e por isso preservar. E no caso das áreas que incluem a população tradicional, que utilizam aquela área como renda, como é normalmente a comunidade pesqueira, né, dessas áreas mais com isso, porque se eles estão sendo inseridos para o uso, se essa, como você apresentou, é uma estratégia que está sendo utilizada assim, de maneira geral, ou se é uma especificidade da área em que você está atuando. Ficou claro? Deu para entender? Ficou claro. Beleza, Ramon. Obrigada aí pela pergunta. Então, termo de compromisso, existem alguns, né, no Brasil. Assim, Petrópolis, por exemplo, a gente tem um exemplo de termo de compromisso. Em relação às questões pesqueiras, a Estação Ecológica de Tamoios, ela de fato trabalha de uma forma diferente, assim. E analisando as unidades de conservação como um todo, é um caso específico para ser analisado, né, de gestão participativa, de gestão ali que realmente traz para a discussão essa questão das comunidades tradicionais. Essa coisa de responder, essa questão, se o uso está sendo mais visto, né, nessa perspectiva, isso vale muito, é uma luta, né, dependendo da forma que você chega dependendo com quem você dialoga, dependendo, assim, a pessoa realmente vai falar que não tem que ser utilizado, a gente tem que pensar o que a gente estipula como a preservação, né, com baixo uso ou uso nenhum. E isso varia muito de unidade de conservação para unidade de conservação, de ambiente para ambiente. Não tem como a gente dar um panorama assim, nacional, por exemplo, nem estadual, se a gente está amadurecendo nessa questão. Casos específicos de termos de compromisso e de gestão participativa estão acontecendo por aí. E a gente está fazendo essas análises. Não sei se respondeu aí. Mas é um caminho, né? Está sendo amadurecido. Sim, obrigado. Valeu. Alguém mais quer comentar sobre? Se o Bruno e o Paet também quiserem comentar sobre essa questão, a Luísa citou o termo de compromisso em Petrópolis, eu creio que um deles seja justamente o termo de compromisso do Parnaso com a comunidade do Bonfim, né? E aí tanto o Bruno e o Marcelo Porretti têm experiência aí também nesse caso, querem comentar algo. Depois eu queria falar um pouco sobre isso também, questão importante. Podem ficar à vontade. Essa questão do Parnaso aí, ela teve, durante
durante bastante tempo, né? Acho que a discussão ali deu uma amenizada, passa também pela redefinição dos limites, algumas adequações, porque o parque ele é criado ali, ele é instituído, mas a população está inserida ali, né? Então, assim, a gente tem uma situação conflituosa. A gente teve durante muito tempo uma situação conflituosa, porque a população estava ali fazendo os seus usos, a questão da agricultura. A gente pode até entrar no mérito, né, de que agricultura era essa, de que usos eram esses, mas a grande problemática era justamente isso, né, como a Luísa falou. Do ponto de vista do gestor, a falta de diálogo, ela começou a abrir uma questão problemática de colocar a população que convivia ali olhando para a unidade de conservação de uma maneira negativa. E é justamente isso, é essa ideia que a gente tem que romper, né? A população ela tem que se apropriar, tem que enxergar aquela unidade de conservação, essa possibilidade de manutenção do ecossistema, da biodiversidade de uma maneira positiva. Mas para que isso aconteça, tem que ter todo um processo. Aí entra a questão da educação ambiental e a educação de uma maneira mais ampla, né? Eu tive aula com um grande professor lá do UFRJ, o Carlos Frederico Loureiro, referência aí na educação ambiental. É assim, não adianta você falar de educação ambiental se você não falar de educação. Isso é ponto de partida. Então, se você não trabalha, se você não estimula, se você não discute, se você não debate, se você não tem a ampliação dessa discussão de uma maneira mais participativa, a tendência é que as pessoas olhem aquilo como uma coisa que está distante deles. Faz que o meio ambiente, quando há esse choque, a população é uma coisa, o ambiente é outra. Não, está tudo interligado, né? Está tudo junto. Então, essa experiência que aconteceu ali no Bonfim durante muito tempo foi uma questão muito problemática. Inclusive, eu até lembro, né, na época que a gente fazia pesquisa de tempos de graduação, né, a gente chegava com o carro, com a tarde amarela da UFRJ, o pessoal já ficava tudo. Eu acho que naquela época ali, 2008, 2009, estava no ápice da discussão, o pessoal fazendo movimentação em Câmara dos Vereadores, enfim, fazendo todo um movimento contra a unidade de conservação. E não é isso que a gente está pesquisando, que está debatendo esse assunto, que a gente quer justamente que as pessoas sentem, entendam ali, né, as situações, as demandas e consigam sanar essas problemáticas da melhor maneira possível. Tanto para a questão da unidade de conservação, né, que tem o seu papel fundamental, mas também entendendo quais são as demandas, quais são as necessidades e as possibilidades ali também de quem vive. Eu acho que o Fernando tem mais a contribuir aí também sobre essa área aí, sobre essa parte aí do Bonfim aí. Eu vou só falar um pouquinho, né, de um conceito, não vou entrar na seara política, mas tem uma questão política, uma questão logística de utilização desses espaços, perpassa a questão essencial, primordial, que o Bruno acabou de comentar, da questão da educação, em primeiro lugar. E daí vem a questão de eu preciso utilizar aquele espaço para minha subsistência, para minha existência, para eu permanecer aqui e estar aqui. Eu sempre estive, né, a questão da redelimitação dos parques nacionais. Participei de um congresso um pouquinho de tempo atrás, onde foi abordado isso aí. Foi até num congresso de educação física. E foi justamente um embate muito grande lá na época do governo Lula, quando acho que Marina foi a ministra do Meio Ambiente, e veio a questão da redelimitação dos espaços, né, dos territórios. E aí a gente teve um confronto grande ali. Mas aí existe aquela questão do desenvolvimento sustentável. E aí, pensar no conceito de desenvolvimento com sustentável, como que é essa dicotomia aí? Então, é um conceito dicotômico, porém necessário, e tem que ser pensado. Em primeiro ponto, a educação. Em segundo lugar, a subsistência da pessoa que mora ali, que está naquele local. Mas e a natureza? A gente já sabe que se tirar tudo que está ali, ela vai deixar de existir. Ok. Mas eu preciso construir uma casa para poder eu botar um telhado ali e não ficar o relento.
e na hora que eu vou construir eu vou derrubar uma árvore, eu vou fazer alguma coisa e por aí vai. Não vou, deixa o Fernando comentar um pouquinho que ele tem, acho que um assunto interessante para falar do Bonfim. Bom, galera, obrigado, Ramon, a contribuição. Se quiser depois falar mais, vou só especificar um pouco aqui, mas cadê? O Ramon levantou? Pode sim, Ramon, abre o áudio aí, pode ficar à vontade. Só um comentário, né, que de uma situação que aconteceu comigo lá para 2013 também. Eu estava acompanhando um professor da Universidade Federal, e ele estava contando sobre um projeto que ele fez, que ele fazia de licenciamento ambiental, sobre a implementação de um porto. Eu não me lembro agora qual foi o porto que ele da época, né? Mas ele estava falando de pesquisa, né, da parte social, de você entrevistar a população local para ver o que eles acham, e que como foi surpreendente o fato da população local apoiar a implementação do porto, por todas as tecnologias que estavam chegando em decorrência daquilo. Por exemplo, o pessoal que não tinha telefone, não tinha internet, e assim, uma ótica que muitas das vezes eu não observava, da gente pensar em proteger, em pensar na população tradicional como população tradicional, mas nem sempre levar em consideração o que a população tradicional quer. Porque pra gente é muito lindo ver uma população tradicional pesqueira com aquelas casinhas bonitinhas, pescando todo dia com o seu barco, mas de repente os caras não têm um sinal de telefone. Não vão conseguir ligar para o SAMU, por exemplo, se acontecer algum problema. Não é transformar aquilo ali num resort, mas também trazer os avanços tecnológicos que a gente tem em decorrência, né, da modernização. E muitas das vezes eu acho que quando a gente fala de diálogos ambientais, a gente presta muita atenção no ambiente e nas necessidades dele, que obviamente são importantes, são fundamentais, porque sem o meio ambiente não existe a gente, mas a gente acaba ignorando, e aí entra, como o professor Porretti falou, da necessidade básica das pessoas. De repente as pessoas precisam de uma casa para morar, e como é que faz? E aí eu acho que o grande desafio, e que ele é muito feito, é muito vencido por essas questões, como o projeto de expedições, que é das pessoas conhecerem a natureza, terem contato com ela, gerando um maior valor para a natureza, e desenvolver com esse conhecimento práticas que sejam, entre aspas, por exemplo, agroflorestas. Existem alguns projetos de exploração sustentável, né? Óbvio que a gente não vai falar de desenvolvimento, industrialização e tudo isso que gera na grande escala, mas de pessoas que sobrevivem colhendo palmito jussara de uma maneira sustentável. Os caras conseguem ter uma renda para viver e não destroem o meio ambiente. Você tem aí diversas áreas que conseguem fazer esse trabalho. Mas é uma visão que eu acho que ainda precisa amadurecer muito e precisa ir muito pro holofote, para a gente começar a entender elas como soluções de verdade, e não as unidades de conservação como criação de outros problemas, que é o conflito pessoa versus uso. Né? Bacana, importante a contribuição do Ramon sobre esse tema e as diferentes experiências, né, aqui citadas. Eu vou comentar algo sobre esse assunto, mas é o seguinte, primeiro lembrar, quem não preencheu ainda o formulário aí de inscrição, por favor, preencher, todo mundo que está aqui presente, é uma boa, importante, e também, conforme for falando aqui, quem quiser, ou levanta a mão aqui, que é uma estratégia aqui do Teams, ou manda um comentário, para a gente caminhar para o encerramento, quanto do horário. Mas é o seguinte, existe uma questão hoje no país até, né, que da mesma forma que existe um distanciamento muito grande, que hoje está cada vez mais claro, entre, por exemplo, academia, pesquisa científica e sociedade, há também houve um distanciamento nas últimas décadas de áreas de unidade de conservação também da sociedade, criando conflitos que muitas vezes foram ignorados, mas agora estão aí e, em alguns casos, tenta-se resolver, né, esses conflitos. Mas existem políticas nacionais que a gente pode acompanhar sobre o tema, que é, por exemplo, existem correntes muito claras, né, que defendem um uso maior ou menor dessas áreas. A gente pode até conceituar
trabalhar as correntes, por exemplo, preservacionista, conservacionista e coisas do tipo. Mas o fato é que durante muito tempo, e isso talvez ainda esteja muito presente na gestão de unidade de conservação no Brasil, existe a visão de que para você proteger aquela área, você tem que ter o mínimo de uso possível. Muitas vezes o discurso nem é assim, mas na prática é assim que se estabelece. Então, algumas questões que a gente pode pensar, mas aí é um debate enorme, né? O uso público pode ser considerado um aliado da conservação, ou seja, quanto maior o uso público e a visitação nas unidades de conservação, elas serão mais protegidas, essas pessoas que vão conhecer aquela área vão sentir um sentimento maior de pertencimento e vão atuar na preservação daquela área. Uso público, visitação, não somente quem mora em áreas de unidade de conservação ou então no seu entorno, né? Esse é um ponto. Agora, como que isso se estabelece na prática? As unidades de conservação possuem lá seu plano de manejo. Aí você pega, muitas nem tem, né? Que é uma dificuldade comum no Brasil, tal. Em termos de áreas protegidas até em escala mundial mesmo. Mas aí, muitas unidades de conservação possuem plano de manejo que às vezes não são condizentes com a categoria delas. Então, por exemplo, você tem um parque nacional que tem um dos seus principais objetivos, recreação e lazer, fechado ao público. Tem parque nacional no Brasil praticamente fechado ao público. Ou então que pega o seu plano de manejo, na hora de fazer o zoneamento, coloca 10, 20% da área para visitação. As demais áreas de uso e acesso restrito para pesquisa, zonas intangíveis e tudo mais. Então, o debate que está aí. Outro debate que hoje, no momento, existe uma estratégia de não enfrentá-lo no momento pelas fragilidades das políticas ambientais existentes no Brasil, atualmente, é o debate da recategorização de unidade de conservação. Existem unidades de conservação cuja categoria não condiz. Existem alguns problemas na própria lei. Existem categorias ali que são meio que... Mas aí é questão de lei, por exemplo, RPPNs, como uso sustentável, não como proteção integral, mas na prática elas funcionam como de proteção integral. Existem unidades de conservação de categorias muito restritivas, como uma estação ecológica, que estão numa área que tem uma pressão por visitação muito grande, como reservas biológicas, por exemplo. Então, enfim, existem esses debates de como essas unidades de conservação organizam seu plano de manejo, em termos de zoneamento do que pode ou não fazer, e existe o debate da recategorização. Mas aí, de novo, assim, é nítido que hoje se foge desse debate, porque talvez enfrentá-lo pode gerar um retrocesso ainda maior, né? Ou seja, o SNUC, por exemplo, ele precisa de algumas modificações? Sim. É a hora de mudar? Não, deixa ele do jeito que está, porque senão pode piorar. Mas é um debate muito importante, né? A gente mesmo entrar nessas questões mais específicas de unidade de conservação. Então, esse era o debate que eu ia propor. Bom, galera, vou deixar aí palavras finais para quem participou, tá? E a gente queria encerrar transmitindo aqui um vídeo que traz algumas ações do nosso projeto, um vídeo elaborado pela nossa aluna que está aqui presente, deve estar ainda a Luana. Pode ser assim? Então, vou passar a mensagem para vocês, depois eu transmito o vídeo e a gente encerra a nossa mesa redonda, ok? Então, vai lá, acho que pode ser na ordem. Bruno, Luísa, Correte. Pessoal, queria mais uma vez agradecer a oportunidade, debate muito rico, né? É assim que a gente consegue evoluir, avançar em torno dessa temática ambiental, discutindo também a questão dos usos, discutindo essa questão também das problemáticas, das pressões, trazendo o debate também para as potencialidades, a questão da educação. Então, acho que esse momento aqui foi um momento muito importante, onde a gente pôde ter diferentes visões, né? Acho que, e o interessante de hoje foi justamente isso, a gente teve essa perspectiva aqui da Serra, mas a Luísa também trouxe uma visão que a gente não está muito acostumado e que foi muito interessante, muito, muito enriquecedor. A perspectiva do Correte aí também com essa questão toda da saúde, sempre também analisando de uma maneira muito crítica, né? Então, é isso. Eu queria novamente agradecer a oportunidade de poder estar dialogando aí com todos vocês. Muito obrigado.
E aí, galera, queria agradecer a presença de todos, aí os amigos presentes e o convite do Expedições. Para mim é um prazer falar de um tema que eu gosto tanto aí, que é conflito ambiental, comunidades tradicionais, unidades de conservação, trocar um pouquinho da área que eu venho trabalhando, né, que é muito ligada ao monitoramento da biodiversidade. Então foi muito rica essa mesa, esse convite. Está sendo uma experiência maravilhosa fazer parte do Expedições esse ano. Tem movimentado aí bastante o diálogo, né, deixando todo mundo bem ativo aí nas discussões, mesmo de maneira remota. Então, muito obrigada a todos. Espero encontrá-los em breve, pessoalmente, aí, para a gente trocar mais uma ideia. Valeu. É o momento de agradecer, né? Parceria aí, Luísa, Bruno, Fernando, Salomão está aqui também na sala, os professores do projeto de uma forma geral, os alunos, Luana, Lucas Duarte, outros alunos do projeto que não estão aqui nesse momento, mas de repente estão em outra atividade da CEPEX, enfim. O projeto esse ano ele está sendo desenvolvido remotamente, mas assim, em termos científico, acadêmico, de pesquisa, eu acho que é o ano que está com mais altas produções, digamos assim, até somando Luiz e Bruno aí a equipe, cresceu bastante a questão das publicações. E esse lado de trabalhar a questão da aventura, do lazer, da recreação, no meio ambiente, é um lado que eu adoro. E o Fernando entrou no Cefet e calhou da gente gostar aí de algumas atividades em conjunto. Tem o professor Marcelo Salomão aí, que é o nosso guia particular da travessia Petrópolis-Teresópolis, tá aí, que também trabalha com a gente aí no projeto. Enfim, agradecer a todos que participaram, tiraram um pouquinho do seu tempo aí para nos ouvir aqui essa noite aí. Um abraço a todos. Bom, galera, obrigado